Olá, alunos! Nós já falamos várias questões a respeito das metodologias que são utilizadas para as pesquisas e nessa aula nós estudaremos um pouquinho mais sobre a natureza da abordagem. Se trata de uma pesquisa qualitativa ou quantitativa e quais as características desses dois tipos de abordagem que podem ser utilizadas tanto nas pesquisas em educação, como também em pesquisas de outras áreas do conhecimento. Então, nós vamos começar falando a respeito da natureza da pesquisa. A pesquisa desenvolvida, ela pode ser uma pesquisa aplicada ou pode ser uma pesquisa básica. Qual que é a diferença dessas duas características? A pesquisa aplicada, ela tende a tentar comprovar algumas hipóteses e tentar aplicar essa comprovação na prática. Já a pesquisa básica, ela produz conhecimentos sem o objetivo principal de aplicar esse conhecimento. A pesquisa pode ainda ter diferentes tipos de objetivos. Então, pode ser uma pesquisa exploratória, então ela se aproxima bastante do problema e explora esse problema, seja através de uma experimentação, seja através de um levantamento. Também pode ser uma pesquisa descritiva, então ela se preocupa em descrever as características, descrever de uma forma bastante detalhada, ou ainda pode ser uma pesquisa explicativa, então ela procura explicar os dados que ela encontrou, explicar os fenômenos que ela está estudando. E com relação à abordagem, que é o tema principal dessa aula, a pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa. As pesquisas qualitativas, elas tendem a trazer explicações, discussões, o significado daqueles dados, o porquê que aquilo ocorreu ou não. Já as pesquisas quantitativas, elas se preocupam com o resultado final. Então, qual a porcentagem, qual é a indicação em termos de números? Então, ela se preocupa com a quantidade, né? Qual o resultado final, qual a quantidade de dados que foram produzidos. Então, só para trazer um exemplo, para pensarmos a respeito dessas características, né, da abordagem qualitativa e da abordagem quantitativa, eu trago um exemplo. E essa abordagem, ela está relacionada com o tipo de pergunta que eu realizo ao desenvolver uma pesquisa. Então, se eu tenho uma pergunta do tipo, a gravidez na adolescência aumentou ou diminuiu nos últimos anos no Brasil, muitas vezes eu estou buscando uma quantidade. Será que ela aumentou ou será que ela diminuiu? Enquanto aumentou ou enquanto diminuiu? E eu posso ter como dado, né, uma informação desse tipo. Então, a gravidez na adolescência tem uma queda de 17% no Brasil, segundo dados, né, do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, no ano de 2015, comparado com os anos posteriores. Então, numa pesquisa desse tipo, eu trago dados quantitativos, a quantidade, a porcentagem, quantas crianças nasceram, né? Então, eu analiso a quantidade. E muitas vezes os dados dessa pesquisa são apresentados através de gráficos, através de tabelas. Então, esses gráficos, essas tabelas vão apresentar a quantidade dessas questões que eu estou investigando. Em outros momentos, eu posso tentar também representar esses dados, né, não em gráficos ou em tabelas, mas na forma descrita. Eu também posso descrever a quantidade, não necessariamente eu preciso produzir um gráfico ou uma tabela. Mas quais as características principais de uma pesquisa com abordagem quantitativa? Então, geralmente os dados são impressos em números. Eu preciso de uma amostra, né, que seja significativa do que eu estou estudando.
trabalha com uma margem de erro, então esses dados, essa porcentagem, essa quantidade que eu estou apresentando, ela é calculada a partir de uma margem de erros. Eu também trabalho com as variáveis, né, que interferem nesses resultados e como que essas variáveis se relacionam. Eu posso trabalhar com dados primários ou secundários. O que significa isso? Eu posso trabalhar com dados que foram produzidos por outros pesquisadores e avançar a partir dessa produção, ou eu posso produzir os dados durante o desenvolvimento da minha própria pesquisa. Geralmente são pesquisas que têm a intenção de medir, podem medir opiniões, podem medir preferências, né? Pode medir também se é usuário ou não de um determinado serviço. Então, ela tem essa característica. Ela também trabalha com observação, pode trabalhar com questionários, pode trabalhar com entrevistas. O instrumento de coleta pode ser bastante variável. E por fim, né, para que realmente esse instrumento seja válido para coletar a quantidade de dados que se pretende, ele é submetido a um teste. Então, se eu vou questionar uma parcela da população a respeito de uma opinião, do uso de um determinado serviço, se escolhe entre um determinado produto ou não, eu vou validar esse instrumento para coletar os dados que me interessam. Toda vez que eu vejo a comunicação de uma pesquisa através de dados numéricos, eu estou falando de uma pesquisa quantitativa? Nem sempre, né? Para dizer que realmente aqueles dados são oriundos de uma pesquisa quantitativa, eu preciso verificar se algumas normas e algumas regras, que nós também já discutimos em aula anterior, foram respeitadas no desenvolvimento de uma pesquisa. Como, por exemplo, se foram realizados experimentos suficientes para aquele número que eu estou obtendo, se os instrumentos, eles são válidos e são fidedignos, né? Se realmente aquele questionário que eu usei, por exemplo, ele é um questionário válido para aquela pesquisa, né? Se eu controlei as variáveis, se eu usei de uma técnica estatística para analisar esses dados. Então, eu vou observar se algumas regras e algumas normas foram respeitadas no desenvolvimento dessa pesquisa, que no caso ela tem essa qualidade, essa característica de ser uma pesquisa quantitativa. Mas e se eu for realizar uma pesquisa que tem uma abordagem qualitativa? Assim como nós começamos pela pergunta, quando nós falamos da abordagem quantitativa, nós também vamos começar com uma pergunta para exemplificar que a pergunta ela determina a abordagem da pesquisa. Então, utilizando o mesmo tema que nós exemplificamos anteriormente, a pergunta poderia ser: como interpretar as causas para a diminuição da gravidez na adolescência nos últimos anos no Brasil? Então, eu já tenho um dado, né? Já foi desenvolvida uma pesquisa que mostrou, né, se houve um aumento, se houve uma diminuição, mas eu não quero saber se diminuiu ou se aumentou. Eu quero saber o porquê que isso aconteceu. Por que diminuiu? Ou por que aumentou? Né? Então, a pergunta muda e a abordagem também muda. Então, eu vou ter uma apresentação de dados diferente de uma apresentação dos dados quando a abordagem ela é quantitativa, né? Numa pergunta desse tipo, por exemplo, eu posso trazer uma informação que houve uma expansão de programas de saúde da família no Brasil, que houve mais acesso a métodos contraceptivos, né, que houve mais informação, que houve mais educação em saúde. Então, eu posso trazer algumas explicações para responder essa pergunta do como. Então, vejam que a forma como eu discuto o dado que ele é obtido no desenvolvimento da pesquisa é diferente para uma abordagem quantitativa para uma abordagem qualitativa. E quais são as características, então, dessa abordagem qualitativa? A abordagem qualitativa, ela trabalha de uma forma que nem sempre os dados eles são numéricos, eles são mensuráveis, né? Muitas vezes são dados explicativos, são dados que trazem
um contexto, que analisam uma determinada situação. Então, vai se preocupar com o processo e não apenas com o produto final. Também vai explorar essa subjetividade, né? Então, quando eu trago uma informação, olha, talvez os programas de educação em saúde, então eu vou lá buscar, será que naquela comunidade existiam programas de educação em saúde? A incidência aumentou ou diminuiu nos casos de gravidez na adolescência? Então, eu vou investigar o porquê da situação e vou trazer uma explicação um pouco mais subjetiva. Trabalha com dados descritivos também, então se eu trago uma informação desse tipo, né, olha, existia um programa, então eu preciso descrever, olha, existia um programa por um período de tempo, esse programa era destinado para esse público, participavam tantas adolescentes, então eu vou trazer toda a descrição que vai comprovar que a minha análise realmente é real, que a minha análise realmente está relacionada com aquele dado que eu obtive. Vai trabalhar com a interpretação ou a compreensão dos fenômenos, das observações que foram realizadas, atribuindo significados a essas observações e também alguns significados que às vezes não aparecem de forma tão espontânea, né? São significados que nós precisamos, né, que o pesquisador precisa desvelar no decorrer da investigação. Sempre que eu trago uma interpretação ou qualquer tipo de interpretação, ou ainda eu posso fazer uma interpretação descompromissada quando se trata de uma pesquisa qualitativa? Não, né? Nós dizemos que um pesquisador, ele não trabalha com aquilo que ele acha. Eu acho isso ou eu acho aquilo. Não, ele observa os dados. Olha, esses dados estão apontando para essas questões. Esses dados estão nessa direção e daí ele traz comprovações sobre esses dados. Comprovações da literatura, comprovações de fatos que ocorreram durante a observação, durante o decorrer da pesquisa. Então, o pesquisador ele vai se ancorar em alguns parâmetros para fazer essa análise. Então, nós não podemos pensar que a pesquisa qualitativa ela é menos rigorosa que a quantitativa, né? Ambas as pesquisas apresentam rigor e normas que precisam ser seguidas. Quais os cuidados que eu preciso ter ao resolver uma pesquisa com uma abordagem qualitativa? Primeiro que eu tenho que ter uma visão do todo, uma visão holística, né? Que outros trabalhos foram realizados, esses dados estão sendo produzidos em que contexto, quais as interferências, o que ocorre, então eu desenvolvo uma visão sobre o todo. Eu também preciso tomar bastante cuidado para interferir o mínimo possível durante o desenvolvimento dessa pesquisa, porque muitas vezes o pesquisador ele está diretamente em contato com a situação investigada, diretamente em contato com os sujeitos que participam dessa pesquisa, e ele tem que interferir o mínimo possível no desenvolvimento dessa pesquisa. E ainda comparar com outros estudos, né, para a gente não ficar com aquela característica dita anteriormente de eu acho, né? Então, nós vamos comparar com outros resultados, com outros referenciais e nós vamos embasar a discussão dessa pesquisa e os dados que foram trazidos por ela, né? Então, nós discutimos um pouquinho das características de uma pesquisa quantitativa e de uma pesquisa qualitativa e as suas principais diferenças. O pesquisador, ele seleciona os instrumentos, as técnicas e o tipo de abordagem que ele utiliza no decorrer da sua pesquisa. Até a próxima aula!